Vamos lá. 1 Samuel, capítulo de número 1. Diga assim a palavra de Deus. O tema de hoje é a Ana, figura da igreja do Novo Testamento. Ok? Vamos lá ver. Vamos lá ler a nossa irmã Olívia. Deus abençoe a nossa irmã Olívia. Deus abençoe poderosamente. Que saudade, hein? É bom te ver aqui na live. Deus abençoe poderosamente. Se consegue nos ouvir perfeitamente, pode deixar exatamente seu comentário aí embaixo. Ok? Vamos lá ler Ana. Vamos escutar hoje a história da Ana que ninguém te conta. Vamos escutar hoje exatamente a pregação sobre Ana que ninguém prega. E isso que vou pregar hoje é a verdade absoluta, ok? Essa é a verdade. Não existe outra verdade do que isso que nós vamos pregar hoje. Diga assim a palavra de Deus. Diga assim a palavra de Deus. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Alcana, filho de Jereão, filho de Elieu, filho de Teu, filho de Zefém, ou seja, Zufém, Efrateu. Ok? Versículo de número 2. Este tinha duas mulheres, coloca isso na cabeça. Este homem, Alcana, tinha duas mulheres. A nossa base está aí. Se você esquecer isso aqui, a mensagem não vai sair, ok? Se você deixar escapar isso, a mensagem não vai sair. Versículo número 2. Estou a ler 1 Samuel, capítulo número 1, versículo número 2 agora. Diz assim. E este Alcana, este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estava ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor. Ofenias e os dois filhos de Eli. E sucedeu que, no dia em que Alcana sacrificava, dava ele porções de sacrifício a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente. Guarda também isso. Ainda toda vez que este homem, Alcana, ia a Siloé para oferecer seu sacrifício, ele dava seu sacrifício para todos os seus filhos e todas as suas filhas, ok? Mas para Ana, ela dava um sacrifício, seja o versículo número 5. Porém, a Ana dava uma parte excelente, por enquanto amava Ana. Então, tem muitos detalhes aqui. Primeiro ponto, a Ana não gerava filho, era estéril, mas o seu marido, Alcana, lhe amava muito. Esse é o primeiro ponto. A Ana não faz filhos, mas Alcana lhe ama muito. Segundo ponto, quando Alcana oferece sacrifícios a Deus, ele oferece sacrifício para todos os seus filhos e as suas filhas. Mas para Ana, ele está a dar exatamente uma porção excelente, ou seja, uma oferta maior, uma oferta de valor, uma oferta de qualidade. Ana não está a fazer filhos, mas recebe uma oferta de qualidade. Essa oferta é para quê? Para que Ana exatamente oferecesse a Deus. Veja só, porém, a Ana dava uma parte excelente, portanto ele amava a Ana, porém o Senhor lhe tinha encerrado a madre. Porém, existe um porém, o Senhor havia o encerrado a madre. Agora a minha pergunta é para os falsos profetas. Vamos lá. Quero provocar um pouco os falsos profetas. Vamos lá, vocês falsos profetas. Imagina lá a Ana. O versículo está a dizer, o Senhor encerrou a madre da Ana. O Senhor é que fechou a madre da Ana. Imagina se a Ana estiver na sua frente. Você vai expulsar esse demônio? A Ana está na sua frente. É uma mulher que não gera filho. A Bíblia está a dizer que o Senhor é quem encerrou a madre. Você vai dizer para a Ana fazer uma campanha de oração do monte, da água benta, da água de Jerusalém, da rosa ungida, da unção de Monte Oliveira. Você vai fazer com que a Ana faça exatamente uma campanha, enquanto é Deus que encerrou a sua madre.
Porque tem muitos falsos profetas hoje que acham que todos os problemas que acontecem com o crente é demônio. Tem muitos falsos profetas hoje que colocam na cabeça das pessoas que qualquer problema que está a acontecer na vida do crente são demônios. Mas aqui a Bíblia está falando, o próprio Deus é que havia encerrado a madre de Ana. Ana não era estéril por causa da macumba. Ana não era estéril por causa da feitiçaria. Ana não era estéril porque a sogra lhe feitiçou. Ana não era estéril porque exatamente os vizinhos, os parentes, a sua rival Penina lhe enfeitiçou. Não. A Ana era estéril porque Deus havia encerrado a sua madre. E eu estou a falar isso para que esse texto fique na sua cabeça, porque depois vamos ver também, existem várias histórias na Bíblia Sagrada sobre, existe um homem chamado Elimeleque. Elimeleque também tinha duas esposas, uma fazia filho, a outra também era estéril. E também podemos ver a história de Abraão, também Abraão com duas esposas, por mais que Abraão depois teve exatamente, no Gênesis capítulo número 25, teve outra mulher ali, que acabou fazendo filhos com essa mulher chamada Ketura, mas nós sabemos que Abraão tinha a Sara e depois também tinha Agar, também duas mulheres. Veja só como essas histórias são coincidentes. Veja só como essa história parece coincidência. É Deus falando com a igreja, é Deus pregando o evangelho. Penina faz filho, Ana não faz filho. Entenda aqui. Sara não faz filho, Agar faz filho. Entenda aqui. E Elimeleque também tinha exatamente a sua esposa chamada Ada e Zila. Ada e Zila. Elimeleque tinha duas esposas, Ada e Zila. Se você ler lá no livro de Gênesis, capítulo número 4. Ok? Vamos lá ler, senão alguém vai dizer que é mentira. Gênesis, capítulo número 4, vamos encontrar um homem que tinha duas mulheres. Gênesis, capítulo número 4, vamos encontrar um homem que tinha também duas mulheres. Então, será que é coincidência? Será que é coincidência essas pessoas não estão a fazer filhos? 4:19, diz assim a palavra de Deus. Gênesis 4, verso número 19, diz assim. Ou seja, vamos começar no versículo número 18. E a Enoque nasceu Irade, Irade gerou a Meujael. Meujael gerou a Metusael. Metusael gerou a Lameque, 19. E tomou Lameque para si duas mulheres. Está aí. Lameque tomou para si duas mulheres, o nome da uma era Ada e o nome da outra era Zila. Então, será que é coincidência? Será que é coincidência? Elimeleque, ou seja, Lameque tem duas mulheres, Zila e Ada. Abraão tem duas mulheres, Sara e Agar. Será que isso é coincidência? E também Alcana tem duas mulheres, tem a Ana, tem a Penina. E essas histórias todas, sempre vamos encontrar Jacó também tinha duas mulheres, por mais que tinha concubina, mas as duas mulheres que ele trabalhou durante 14 anos. Tinha a Raquel, tinha a Lia, e a Lia fazia filhos, a Raquel não fazia filho. A Raquel era estéril, a Sara era estéril, a Ana está a ser estéril. Será que isso ali não te chama atenção? Isso ali não te chama atenção, meu querido irmão? Isso não te chama atenção? Então muita gente hoje em dia não conhece o evangelho, acha que apenas são histórias, mas Deus tinha algo a falar acerca da salvação das pessoas através dessas duas mulheres. Hoje vamos aprender o que são essas duas mulheres, mas para o nosso ensinamento não ser muito assim grande, eu vou me focar exatamente no livro de 1 Samuel, capítulo de número 1. 1 Samuel, capítulo número 1, porque aqui tem muitos detalhes. Eu também poderia explicar aqui por que este homem que estava de Ramatai Ramatai Zofi, este homem que estava de Ramatai Zofi, das montanhas de Efraim. Como assim? Efraim é um dos filhos de José, que acabou sendo levado com Jacó para as 12 tribos de Israel. Porque se Alcana oferece sacrifício, Alcana logo é da tribo de Levi. Não, como? Ok, eu posso deixar isso como uma pergunta, só para provocação. Você que está a me assistir agora, responde-me essa pergunta. Por que o Alcana ele se encontra em Ramatai Zofi? Por quê? Lá nas montanhas de Efraim. Por que nós estamos a encontrar essa família exatamente dentro da tribo de Efraim? Por quê? Se ele é levita.
Deixa seu comentário aqui embaixo. Porque a pergunta é essa: por que encontramos o Elcana a viver exatamente em Efraim? Por quê? Se ele é levita, por que habitaria com, exatamente habitaria com Efraim? Porque Efraim aqui é um tribo, entendeu? Então, se ele é levita, como está no tribo de Efraim? Por quê? Percebe que são essas coisas mínimas, detalhes que Deus esconde o Evangelho. Por quê? Porque a Elcana aqui é figura de Cristo. A Elcana é figura de Cristo. Já que a Elcana, ele oferece sacrifício, logo é sacerdote, entende? A Elcana é sacerdote. Se ele é sacerdote, automaticamente ele está no lugar de quem intercede, de quem ora. Jesus Cristo também é o sumo sacerdote. Ele é o nosso intercessor. A Bíblia fala isso. No livro de 1 Timóteo, capítulo número 2, fala que nos demais irmãos meus, antes de tudo, que se faça orações, declarações a favor de todos os homens, até para o que chamam eminência, pelos reis, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, com toda a piedade e honestidade, porque só temos único, há um só intercessor, ok? Deixa eu ler lá. Há um só intercessor. Então, esse intercessor que é Jesus Cristo, entende? Então, Elcana é sim figura de Jesus Cristo, porque ele, nós lemos aqui que ele ofereceu sacrifício, veja só. Diz assim, versículo número 3, 1 Samuel 1:3, diz assim: subia, pois, este homem da cidade de ano em ano, adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos. Então, ele tinha uma função de oferecer sacrifícios ao Senhor, ok? Então, vamos lá ver em Timóteo se Jesus Cristo é o sumo sacerdote das nossas confissões, ok? 1 Timóteo capítulo número 2. Deixa eu encontrar aqui. 1 Timóteo capítulo número 2. Diz assim a palavra de Deus. Veja só, 1 Timóteo capítulo número 2 em si. Admoeste-te, pois, diante de tudo que se faça deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis, por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada, com toda a piedade e honestidade. Porque isso é bom e agradável diante do nosso Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Versículo número 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem. Percebe? Há um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é mediador entre Deus e os homens. Então, Elcana está no lugar de mediador. Se ele oferece sacrifício, você sabe que esse sacrifício era exatamente para que Deus perdoasse os pecados da sua família, para que Deus perdoasse os pecados da Ana, para que Deus perdoasse os seus próprios pecados, para que Deus perdoasse exatamente os pecados da Penina, ok? Por que para que Deus perdoasse os seus próprios pecados? Porque nós sabemos que, vamos lá ler um pouco o livro de Hebreu, como que funcionava os sacrifícios, ok? Como que funcionava os sacrifícios? Também vamos ver que Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, lá no livro de Hebreus, ok? Vamos lá ler, começando Hebreus capítulo número 4, ok? Hebreus capítulo número 4, diz assim, ok? Vamos lá, começando de 4, não seria bom nós começarmos de 5, ok? Vamos começar de 5, diz assim, veja só, porque todo sumo sacerdote, tá vendo? Porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas suas, ou seja, nas coisas concernentes a Deus. Está aí, esse versículo já deixou bem claro que toda aquela pessoa que é levantado como sacerdote é constituído a favor dos homens, hein? Todo sacerdote, a função dele é estar a favor dos homens. Ele intercede pelos homens. Ele faz o trabalho da mediação de Deus e seres humanos. Então ele fica ao lado dos homens. Ele trabalha a favor dos seres humanos. Da todo sumo sacerdote, versículo de número 5, porque todo sumo sacerdote que é tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas suas, ou seja, nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Está aí. O que Elcana oferecia? Sacrifício. Hein? Então Elcana está na função do sacerdote. Veja só, hein? Esse texto deixou bem claro. Elcana está na função do sacerdote. 1 Samuel capítulo número 1. Veja só, 1 Samuel capítulo número 1.
o que Elcana fazia no versículo de número 3? Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos. Está aí. Então, o versículo do número 5 de Hebreus está a dizer que todo sacerdote que é levado dentre os homens, ele tem a função de exatamente é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Então, se Elcana oferecia sacrifício, era sacrifício pelo pecado. Então, ele oferecia sacrifício como sacerdote. Senhor, perdoa os pecados da Ana. Senhor, perdoa os pecados da Penina. Senhor, perdoa os pecados dos meus filhos. Você sabe que Penina tinha muitos filhos, né? Que não cabe eu citar os nomes exatamente neste momento. Vamos ler ainda. Diz assim, versículo número 2, Hebreus 5, 2. E possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e irados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por isso disse, ele como sacerdote tinha que oferecer sacrifício para a sua família e tinha que oferecer também sacrifício para ele. O versículo está dizendo assim, esse sacerdote, versículo número 3, esse sacerdote, ele também está rodeado de fraquezas. Versículo número 3. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer ofertas pelo pecado. Tanto pelo povo, tanto pelo ele mesmo que é sacerdote, tem que oferecer sacrifícios para perdão dos pecados. Então, é isso que Elcana fazia. Senhor, perdoa os pecados da Penina. Senhor, perdoa os pecados da Ana. Senhor, perdoa os pecados dos meus filhos. Então, nós estamos a encontrar aqui Elcana como sacerdote, exercendo a função de sacerdote. Então, para nós entendermos que a Ana é figura da igreja, temos que entender que Elcana, seu marido, seu esposo, é figura de Cristo. Então, se Cristo é Elcana, logo a Ana é a igreja. Pastor, por que está dizendo a Ana é a igreja? Por que não é Penina a igreja? É simples, porque a Ana não está a gerar filhos. A Ana vai gerar filho depois de um sacrifício, depois de uma oração, depois de um voto. Entende? Depois de um voto. É exatamente isso que acontece lá no livro de Hebreus, capítulo número 4 também. É a mesma coisa que aconteceu com a história da Sara. Né? A Sara primeiro não gera filho, quem gera filho é Agar. Né? Isso também que acontece com a história exatamente de Lia e Raquel. A Lia gera filho, a Raquel não gera filhos, entende? Depois Jacó orou muito, a Lia gerou filho. E a mesma história também de Isaac. A Rabeca também era estéril, não gerava filhos. Isaac orou muito, insistentemente, está escrito lá no livro de Gênesis, Isaac orou insistentemente para que Deus desse a Rabeca um filho. E Deus abriu o ventre da Rabeca, a Rabeca teve filho. Agora é isso que estou a perguntar, meus irmãos. Será que isso aqui é coincidência? Todos os patriarcas têm mulher que é estéril, está a orar, está a gerar filhos. Será que isso não chama atenção? Será que Deus não queria falar algo? Será que Deus não queria pregar algo para nós? Claro que Deus queria pregar algo para nós, ok? Eu vou pregar esta mensagem parte 2 porque o nosso tempo já foi embora, queridos irmãos. Eu vou gravar essa mensagem parte 2, ok? Mas hoje eu só queria deixar bem claro que se o Elcana, ele oferece sacrifícios, ele está na função do sacerdote, ok? Nós já vimos aqui que o sacerdote é Cristo Jesus, ok? Vamos ler alguns textos que falam que Jesus Cristo é sumo sacerdote, ok? Vamos lá ler, senão alguém vai duvidar que Jesus é sacerdote. Que heresia é essa? Ok? Vamos lá ler o livro de Hebreus, capítulo número 9, versículo de número 11. Diz assim, vamos lá ver Jesus como sacerdote. Diz assim, 11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros. Está aí, já saiu. Jesus Cristo é o sumo sacerdote. Jesus Cristo é o sumo sacerdote dos bens futuros. Por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue. Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Percebe? Então, Jesus Cristo, sendo sacerdote, ele foi no santuário para oferecer sangue, mas não é sangue de touros nem de animais. Ele foi oferecer no santuário o próprio sangue dele. Esse sangue era para quê? Era para a redenção. Então, tudo que Elcana está a fazer, entende? Se Elcana é figura de Cristo, tudo que Elcana está a fazer é para a redenção. Era para perdoar os pecados da Ana. É para a salvação da Ana. Se a Ana é figura da igreja,
Ana é figura de você, meu querido irmão. Ana é figura de mim. Então aqui uma coisa muito importante que a gente tem que ver. Será que você é esposa de Elcana? Minha pergunta é, será que você é esposa de Elcana? Porque Elcana não vai oferecer o sacrifício. Elcana não vai levar o sacrifício, não vai queimar o sacrifício, não vai ir até no santuário oferecer sacrifício para uma mulher que não é sua esposa. Se ele fazer isso, está errado. Elcana tem que oferecer sacrifício pelos seus filhos. Elcana tem que oferecer sacrifício para seus filhos, exatamente para sua esposa. Assim como Cristo também morreu na cruz Carvalho pelos seus filhos, né? Ele veio para os seus, lá em João capítulo número 1, versículo de número 6 até 8. Ele veio para os seus. Os seus não receberam, mas todos que receberam tiveram o poder de ser feitos filhos de Deus. Então, quem são os filhos de Deus? Somos nós. Então, por isso, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz Carvalho é somente para os filhos de Deus. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz Carvalho é para a sua esposa. É o Elcana ali que está a oferecer sacrifício a Deus, entende? E o Elcana ali está como um sacerdote a oferecer sacrifício a Deus. Não somente, e para Ana, a Ana recebe um sacrifício maior, como nós lemos aqui. Qual é o sacrifício maior, meus irmãos? A não ser a morte de Jesus Cristo na cruz Carvalho. Qual é esse sacrifício maior? Qual é essa oferta maior que Deus, nós falamos de Deus, que é Cristo nesse caso, né? Qual é esse sacrifício maior que Deus deu à sua igreja? É o próprio Jesus Cristo. É a morte de Jesus Cristo para a nossa salvação. Então, a Ana é figura da igreja. Ainda tem muita gente que está ali na história da Ana, só sai apenas com bênção material, só sai, Deus é Deus de impossível. Veja se você não tem trabalho, não tem carro, não tem família, você que não se casa, você que não gera filho, Deus abriu o mar de Ana. O evangelho não é isso. O evangelho não é isso. O evangelho é pegar a Ana e trazer a Ana como figura da igreja, é pegar o Elcana ali como figura de Cristo. O evangelho é cristocêntrico. O evangelho é Cristo Jesus. Entende? O evangelho é Cristo Jesus. Então a Ana é figura de nós. Você que está aí me vendo, você que está aí me vendo, você que está aí me vendo, glória a Deus, você que está aí me vendo, entenda aqui, eu vou ser muito sincero contigo. Se você ainda não foi revelado esse tipo de evangelho, tenha cuidado. Tudo que te pregaram sobre Ana é mentira. A verdade é essa que estou a pregar. A Ana, sacerdote, é figura de Jesus Cristo. A sua esposa é a Ana, que é a igreja. Ok? Então, como eu disse que, senão o tempo já foi embora, vamos gastar muito tempo, mas vamos lá. Vou terminar aqui. Vamos ver Hebreus capítulo de número 9, estamos a ler o versículo de número 13. Porque se o sangue de touros e de bodes e a cinza de uma novilha espargida sobre os imundos os santificam, quanto à purificação da carne. Veja só, esse sacrifício que a Elcana oferece a Deus, santifica a Ana. Se a Ana é figura da igreja, entende? Se a Ana é figura da igreja, só são santificados as pessoas que tem Cristo como esposo, que tem Cristo como marido. O sacrifício exatamente de Elcana, a oferta de Elcana a favor de Ana, está a santificar a Ana, está a santificar a igreja, entende? Ok? Agora minha pergunta é, porque nós vimos aqui que Elcana, ele dava maior oferta, para eu terminar a minha mensagem, né? Diga assim, versículo de número 5, veja só 1 Samuel, capítulo número 1, versículo número 5. Porém, a Ana dava uma parte, Elcana nesse caso, Elcana fazia assim, veja o versículo número 3. Subia, pois, este homem da cidade, em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos, em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni, os filhos de Eli. Versículo número 4. E sucedeu que, no dia em que Elcana sacrificava, dava ele porções de sacrifício a Penina. Veja só, versículo número 4. E sucedeu que no dia em que Elcana sacrificava, sucedia que no dia em que Elcana sacrificava, dava ele porções de sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Versículo de número 5. Porém, a Ana dava uma parte excelente. Portanto, ele amava a Ana
Porém, o Senhor lhe tinha encerrado a madre, né? E a sua companheira, isso vamos deixar lá. Então, a minha pergunta é para você, para nós terminarmos. Será que você é a esposa do Elcana? E qual é esse sacrifício que Elcana está a te dar? Qual é esse sacrifício maior? Qual é esse sacrifício de valor? Qual é esse sacrifício exatamente de grande valor que você está a receber de teu esposo, Ana? Ah, você que é Ana, vamos lá. Ana, qual é o sacrifício? Qual é a oferta que você está a receber de Elcana? Uma oferta de valor. Será que esse evangelho que as pessoas estão a dizer aí da prosperidade, Rangerov, essa oferta que teu marido está a te dar, Ana? Ana não está a receber, né, qualquer tipo de material. Ana está a receber algo físico, que é sacrifício, e esse sacrifício é para adorar a Deus, percebe? Não é bens materiais, é um sacrifício de adoração. É um sacrifício exatamente para adorar a Deus. E qual é o sacrifício maior que Deus nos deu para nós sermos agradáveis a Deus? A não ser exatamente o seu Filho Jesus Cristo, ok? Então, a minha pergunta é essa para ti, minha irmã que está me vendo neste momento. Meu irmão que está me vendo. Qual é o maior sacrifício? Qual é a oferta que você recebeu do teu esposo? Qual é a oferta que você recebeu? Será que são bens materiais? É Rangerov? É terreno? É casamento? É dinheiro? Qual é a oferta que seu esposo... Ana, estou a falar com você, Ana, qual é o sacrifício? Qual é a oferta maior que, Ana, você está a receber do teu esposo? Porque essa oferta que você tem que adorar com ele a Deus lá em Siló. Ok? Ana, figura da igreja do Novo Testamento. Ok? Nós terminamos a nossa mensagem aqui. Eu vou gravar parte 2, porque temos que falar dessa oferta que a Ana está a receber. O tempo não me permite, mas vamos falar exatamente dessa oferta que a Ana está a receber quando eu estiver a gravar parte 2 desta mensagem. Então, meus irmãos, a oferta que você deve receber do teu esposo não são bens materiais, não é coisas deste mundo. A oferta é para oferecer como sacrifício a Deus. Vou repetir isso. E sucedia que no dia em que Elcana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e todas as suas mulheres. Porém, a Ana dava uma parte excelente. Então, a oferta que nós recebemos com excelência é Cristo, Filho de Deus. Não existe outra oferta maior do que a de Jesus Cristo. Por isso, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito. Ofereceu ao mundo o seu Filho unigênito. Então, a maior oferta que recebemos de Deus é Jesus Cristo na nossa vida, ok? Deus abençoe a vossa vida. Se você está me vendo através do YouTube, peço para se inscrever aqui no meu canal. Se você está me vendo através do Facebook, peço para você me seguir aqui no meu canal, seja na minha conta de Facebook, ok? Deus abençoe a todos vocês que estão sintonizados ao programa de hoje. Deus abençoe poderosamente a vossa vida. Até amanhã, para gravarmos parte 2 dessa mensagem, se assim Deus permitir, ok? Deus abençoe a todos vocês que estão sintonizados ao nosso programa. Vamos lá ver quem está aí. Vamos lá ver, irmão Alex. Deus abençoe a sua vida de uma forma poderosa. Todos vocês estão sintonizados ao nosso programa. A nossa querida irmã Edmara. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Está aí nos acompanhando. Ok? Mas quem? Vamos lá ver as pessoas que comentaram aqui. A nossa irmã Olívia, Deus abençoe poderosamente a sua vida. Nosso irmão Pedro, Deus abençoe a sua vida. A nossa irmã Joana Maluana, Deus abençoe poderosamente a sua vida. Ezra, meu jovem Ezra, Deus abençoe a sua vida. E todos aqueles que não comentaram, mas estão aí online, Deus abençoe poderosamente a vossa vida, ok? Se você foi abençoado através dessa mensagem, deixa teu amém antes de você sair, ok? Deixa seu amém antes de você sair, tá bom? Deixa seu amém antes de você exatamente sair, deixa seu amém aqui, ok? Deixa seu amém antes de você sair daí, ok? Deus abençoe a todos vocês. Até amanhã.
Vamos lá ver quem está a comentar. Vamos lá ver quem está a comentar agora. Nossa irmã está a dizer amém, ok? Deus abençoe a todos vocês. Mas não saia daí, né? Vamos deixar aqui o hino do nosso irmão Alex a tocar. Então não saia daí, esse jovem abençoado, este servo de Deus. Então não saia daí. Vamos deixar o hino do nosso irmão Alex aqui a tocar com o tema bênção, ok? Deus abençoe a todos os queridos irmãos internautas que estão sintonizados no nosso programa neste momento. Já não há luz do dia, lá estava a cena que me impressionou. Um anjo preso a Jacó, que por sua bênção que jamais desistiu. Largava o anjo, ele muito insistiu, não sairia dali sem sua bênção nas mãos. De tanto ele insistiu, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Já no alto a luz do dia, lá estava a cena que me impressionou. Um anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou e jamais desistiu. Não largava o anjo, ele muito insistiu, não sairia dali. De tanto ele insistiu, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem dizer e nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Oh, oh. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem dizer e nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. A unção de Deus sobre mim. A unção de Deus sobre mim. Oh,